Caríssimos telespectadores da TV Cidade, queridos colegas advogadas e advogados, bem-vindos à 27ª edição vejam só, 5ª temporada do programa OAB TV. Sou Gustavo Coraini e hoje, a pedido de muitos que viram o Dr. Avamor há 15 dias atrás no nosso programa, 2 semanas atrás, e por conta de toda essa movimentação que nós estamos tendo aí na política nacional, com novos protagonistas, eu chamei o Dr. Avamor para a gente conversar sobre assuntos diversos, mas principalmente sobre o vai e vem da maioridade penal. Dr. Avamor, seja bem-vindo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem e veem nesse momento. Eu fico satisfeito por mais esta oportunidade de estar aqui junto com esse grande companheiro, Gustavo Coraini, para falar um pouco daquilo que o direito nos dá e impõe como comportamento profissional na nossa vida ético-profissional. Bom, o interessante nesses últimos 6 meses tem sido um noticiário totalmente voltado para o governo federal e o que a gente, mais surpreendente ainda, nós que somos acostumados a uma Câmara de Deputados servil, é o mínimo que se pode falar, para não dizer, outras palavras de calão menos elevado, mas servil foi sempre assim, desde o tempo da Revolução. A Câmara, por natureza, é a Câmara de Deputados, a maioria da Câmara dos Vereadores, é sempre aquela troca de favor por conta dos votos que não interessam nada à população, interessam só a grupos, quando alguma coisa era votada. Aí ficou um monte de coisa acumulada lá e entra na Câmara, não sei se por bem, se por mal, como dizem que tudo é bem e mal, pelo menos vários assuntos que estavam represados ali passaram a ser votados. E por uma característica incrível do nosso presidente da Câmara, dos deputados que lá atua, se votar do jeito que dá, tudo bem. Se votar do jeito que ele não gosta, ele põe para votar de novo. Então, doutor Avamor, eu queria questionar o senhor sobre, primeiro, como o senhor vê, vamos botar uma ordem no assunto, como o senhor vê a atuação do nobre presidente da Câmara dos Deputados, o advogado, se não me falha a memória, Eduardo Cunha. É próprio de risada, porque como advogado, a gente procura sempre, por uma questão lógica, de ensinar os futuros advogados, desculpe o exagero aí de ensinar, mas de dizer ao futuro advogado que a grande virtude do profissional é a defesa do direito constitucional, é a defesa da Constituição brasileira para que nós tenhamos garantias para cumprir os nossos deveres. E você me falou aí desse Cunha, que é um fiasco geral, e é próprio da democracia a eleição de um cidadão como este para presidir a Câmara Federal, membro do aglutinamento, do esforço geral, um cidadão com esta índole malvada e de uma forma absurda. Tão absurda que ele cria as normas do jeito que lhe interessa, em detrimento de toda a população. Essa questiúncula interessada é óbvio, em condições monetárias, mostra que o país está em desgraça por obra e arte daquele que faz ou que quer fazer opção
ou melhor, oposição, mas de forma desregrada, abusiva, desrespeitando a Constituição Federal, que é o órgão maior que nós temos no nosso país. O respeito à Constituição é fundamental para que nós possamos ter o nosso direito, exigir o nosso direito e cumprir as nossas obrigações. Isso é o dever constitucional. Você é um indivíduo que tem que cumprir a Constituição. Nesse ponto que você coloca, Gustavo, nós vimos aí um enxovalhado de estupidez. E vou resumir aqui no aspecto recente da menoridade, da redução da menoridade no aspecto criminal para os jovens de 16 anos. E não é difícil você abaixar aí com a internet hoje as informações que pulsam por este país. Nós fomos despertar o grande professor jurista Joaquim Barbosa, que foi presidente do Supremo, que precisou vir para mostrar o que é que nós estamos fazendo com a Constituição, o desrespeito da Constituição, para que eles aprovassem cometessem essa blasfema contra o interesse nacional, contra o direito nacional. Então presta atenção no que vou dizer agora. Se nós tivéssemos votado pura e simplesmente pela Câmara Federal aquela PEC, aquele projeto de alteração da Constituição, aprovado, tudo bem, normal. O que não pode, o que não é inaceitável, é essa posição da Ordem dos Advogados do Brasil, representada pelo seu presidente-geral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, e todos os advogados do Brasil, em defesa da Constituição, não podemos aceitar esta situação. Sabe por quê? Primeiro, quando aquele projeto foi à votação e foi rejeitado, o que é que diz o texto legal? A Constituição, o que diz o regimento da Casa Federal, o que é o organismo programado para o exercício das atividades. Este projeto só poderia votar numa outra sessão plenária. E o que acontece aí? Acontece que o período desta sessão, desta obediência legal, vai de fevereiro a dezembro. Então, neste ano, já não podia mais votar. Esta é a primeira posição. Mas ele, cavucando lá as suas ideias maldosa, mal intencionada, e hipócrita, né? Porque tem artista que não tem a hipocrisia. Então, ele faz o quê nesta situação? Volta à apreciação um outro projeto de lei com algumas alterações insignificantes, porque são tão atabalhadas que aquilo que ele disse que tirou, na verdade, legal, não tirou. Então, sabe que nós estamos à frente hoje, Gustavo? Nós estamos à frente da seguinte situação. O menor de 16 anos, o menor de 18, o maior de 16 anos, cometeu uma infração criminal, vai para a cadeia. Vai nada. Por que não vai? Porque aquela situação não pode ser aplicada. Nem o Supremo Tribunal, nenhum juiz no mundo, o Poder Judiciário, de forma geral, poderá dar guarida a uma lei inconstitucional.
um ato inconstitucional que feriu os princípios normativos do nosso país. Ora, esse cidadão aprovou a toque de caixa uma situação sem qualquer fundamento legal. E sabe o que ele fez aqui, ó? Texto: os próprios deputados acusaram Eduardo Cunha de ter manobrado, pois a Constituição, no parágrafo 5º, no artigo 60 e no 228 da Constituição, proíbe a rediscussão da PEC rejeitada na mesma sessão legislativa, período que vai de fevereiro a dezembro. Agora, do que ele se valeu? De um cupincha, que está ali também sobre aquelas situações escabrosas. Presidente da Comissão de Justiça da Câmara Federal deu como válido aquele ato para que fosse colocada em discussão. Mas fazendo uma parte... Você acha, Gustavo, você acha que é correto? Bom, ele citou um artigo lá, se não me engano, era o 192, de uma linha lá, que diz que, como não foi votado o relatório da comissão, e sim um aditivo ao relatório ou um substitutivo, ele poderia, em seguida, votar o aditivo, porque é proibido votar o relatório duas vezes, ou o aditivo duas vezes, mas não votar primeiro o aditivo e depois o substitutivo, né? Aquele que era o original, mas cada deputado colocou uma emenda ali e ficou um jabuti lá, alguma coisa estranha, e eles foram e votaram. Aí o que eles retiraram? Eles retiraram 2, 3 coisas, que foi o crime hediondo para assalto, né? Isso, tiraram o crime hediondo para assalto e aí votar a pretexto disso e da interpretação que ele fez, que, assim, embora a sessão seja a mesma, ele não está votando o mesmo projeto, mas o que não deixa de ser uma hipocrisia, porque a temática do assunto é que é o importante, não, se fosse assim, a cada dia você colocava um processo diferente, um voto diferente, ou um projeto diferente em um pouquinho, e votava ele até chegar num acordo. Não é esse o intuito, é a temática do processo, é a temática da PEC que era importante, a menoridade penal. Eles deram um passo, o que ele conseguiu não foi penalizar o menor de 16 anos, que seja. O que ele conseguiu foi dar um passo no sentido de forma geral, num futuro bem próximo, todos os crimes vão acabar sendo aceitos como passíveis de punição quando cometidos por menores de idade. O que diz que a população, 90% não acredita nisso, é a favor da redução da maioridade, mas nós que somos legalistas temos uma Constituição e acreditamos, embora não tenha lá escrito são causas pétreas da Constituição, não tem isso escrito, mas tem aqueles dogmas que são tidos como fundamentos da sociedade, de uma sociedade justa, igualitária e tal. Não é assim, doutor? Correto. A regulamentação da maioridade está no artigo 228 da Constituição, que estabelece a maioridade penal do indivíduo. O artigo 60 diz como deva se proceder. E o artigo 5º, lá dos direitos individuais, vai mostrar exatamente os direitos de todos nós. O 60 rebate a ela, porque ali trata do direito individual do cidadão. É o direito que se estabelece uma lei para afetar ou para punir ou fiscalizar o indivíduo. O que acontece aí, essa é a coisa, é o chulé.
Sabe, chulé é aquele troço fedido que a gente tem no pé quando não lava o pé ou fica com a meia, né? Então todo mundo sabe o que é chulé, é aquele tênis, é a mesma história desse indivíduo. Isso aí, no meio esclarecido, é a chamada pedalada. Sabe o que é pedalada? É igual o Robinho faz. Isso, é pedalada, é enganar o outro, é passar o outro para trás, é utilizar de uma determinada norma interpretada do jeito do seu interesse. É aquilo que você disse. Peraí, eu perdi, eu não posso perder. Ninguém está perdendo nem ganhando. Você está fazendo uma lei para resolver o problema de um Brasil, que é um continente, é um dos maiores continentes do mundo. Pô, olha a extensão de área disso, os estados, as necessidades, o lado rico, o lado pobre, o lado melhor, o lado pior, a seca, a enchente. Está aí no Brasil e a lei tem que ser igual para todos. Esse cidadão vem e dá uma pedalada. Sabe o que é pedalada? É a mesma coisa daqueles caras lá do Lava Jato. É aqueles caras que utilizaram do fiscal disso, não sei o que daquilo, para sumir com o dinheiro do povo. É a mesma coisa o que ele fez. Vem dizer que porque não tinha conversa mole, a PEC está lá e a legislação diz que não pode ser votada novamente na mesma sessão judiciária da Câmara Federal, aquela PEC. Porque a PEC é exatamente a expressão utilizada para alteração da Constituição. Para que se mude alguma lei que está estabelecido na Constituição, a necessidade de um processo especial com a exigência para a votação de 2/3. Ora, mas eu não gostei porque votaram contra a menoridade, porque não tinha sido isso, então era contra aquilo. Não, ele pedalou e enganou toda a população. Olha, nessa altura do campeonato, mesmo eu, Avamor Berlanga Barbosa, ser contrário à minoridade, na minha pessoa, porque eu entendo que o país não tem condição de cumprir, porque se ele cumprisse a lei de execução penal, o resultado seria outro. Não tem condição de... Não tem cadeia. Não tem onde pôr preso. E aí vai pegar o menor e enfiar onde? Deixa para lá. O que eu quero dizer para você, que a posição da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o órgão que rege os meus princípios de atividade profissional, que me impõe a obrigação de dever a Constituição, de defender as leis, de fazer valer as leis no meu ministério privado, está contra. Não contra a maioridade ou minoridade, não é nada disso. Mudou a lei, mudou o raciocínio. É contra a legalidade do ato. E o que a Ordem dos Advogados hoje está buscando e mostrando, e eu trouxe aqui alguns documentos que eu pesquisei para falar com os senhores, é de que a Ordem, ela não é nem a favor nem contra, muito pelo contrário. O que ela não é a favor é do chucho. Da pedalada. É da gambiarra, é da pedalada. É um cidadão se achar sabido e chamar alguém dos seus cupincha para que faça uma emenda, para que o outro dê parecer da Comissão de Justiça para aprovar de uma forma espúria aquela lei. É isso que a Ordem está contra. E sabe o que a Ordem dos Advogados adverte e vai fazer? O presidente do Conselho Federal, doutor
Marcos Vinícius Furtado Coelho, ele mostra que, aspas, impetrar mandado de segurança. Acontece que, como existe um trâmite, um ordenamento jurídico legal para esta atividade, o que vai acontecer? Só a Câmara pode ir ao Supremo para denunciar esse fato indevido, irregular, inconstitucional, para que se anule isso. Certo? Quando é que o advogado pode entrar aí? Quando existir lei. Então, quando vai existir lei? Quando passar pela Câmara Federal, como já passou, ir para o Senado, e se o Senado, que é a casa que tem o condão de casa revisora, e não ver o ilícito cometido, não analisar isso e passar batido, passar de roldão, porque o outro presidente do Senado é outro picareta, que todo mundo sabe quem é. Não pode, doutor. Que renunciou para voltar a ser candidato, que elegeu o filho dele como governador em primeiro turno com a grana sabe Deus de onde. O homem que tinha nota de boi a peso de ouro e aquelas histórias todas. Para, doutor, nós vamos ter que responder responder tudo isso. Um Sai de avião do exército e vai lá para os cafundó do Judas para plantar cabelo na cabeça. Esse é o presidente. Então, bom, deixa eu fazer uma parte aqui, doutor. Deixa eu fazer uma parte, antes que o senhor se empolgue aí, porque o negócio está... Bom, é assim, por que que a OAB, para o nosso leigo, o doutor explica para os advogados e eu explico para o público leigo, por que que a OAB se vê contra essa movimentação do deputado que deu uma pedalada na interpretação de muitos para conseguir a aprovação de um texto que ele fez para agradar a maioria da população? Nós sabemos quem é a maioria, não são aqueles que estão assistindo o programa. Os que estão assistindo o programa de advocacia estão buscando conhecimento e a maioria não faz isso, a maioria tem que viver para ganhar, trabalhar o dia inteiro e ouvir essa gente que os lidera. O que a OAB é contra é a capacidade, é a inauguração de um procedimento que esse doutor Eduardo Cunha está fazendo, porque a ficar dessa maneira, ele põe para voto, o governo põe, ou qualquer um põe em votação um assunto e dá um resultado. Aí ele vai lá, pode dar a ele a capacidade de ir lá negociar com as partes interessadas, porque tudo está sendo votado, tem o interessado e tem o que é prejudicado, ir lá com a parte interessada que perdeu e falar, vamos votar de novo, mas vai custar tanto. Mas vai ser por conta desses benefícios, vai ser por conta de você trocar comigo isso, aquilo, outro. Vai dar a esse senhor instrumentos, ferramentas para fazer das leis a que ele bem entender ou que o grupo que ele lidera bem entender e não impedindo a manifestação popular que se consolidou e votou e deu uma resposta, porque foi no dia que subiu lá na Câmara para a população para fazer garantida por ordem do Supremo, os manifestantes subiram lá para participar da votação, é que a votação deu conta. No outro dia ele fechou a casa e fez outra votação, ela deu a favor. Não é isso, doutor? Não é para impedir ele de ser mais um ditador com a mão dos outros, com a caneta dos outros? Não. O que a ordem quer é o princípio básico do direito. Não existe direito sem respeito às leis. O advogado tem obrigação, sob pena de ser submetido a um julgamento pelo Código de Ética Profissional. O advogado tem que cumprir a lei, defender a lei, porque ele está preparado para ser o explicador do direito. Ele é que vai te explicar a formalização da lei. O que a ordem quer é que seja cumprida e respeitada a lei. E ele não respeitou a lei maior, a chamada Carta Magna. A carta onde, na Constituição, nenhuma lei pode transpô-la, pode ser maior do que ela. É lá que está escrito que você tem direito ao habeas corpus,
É lá que está escrito que não tem pena de morte. É lá que todos os seus direitos estão na Constituição. Então, vou abrir um parênteses para observar o seguinte fato. O direito é formado por um tripé, onde tem o magistrado, o Ministério Público e o Ministério Privado. O magistrado é o juiz que decide. O Ministério Público é aquele que está em função do Estado para fiscalizar a aplicação da lei. Então, existindo um fato contrário à lei, o Ministério Público aparece, o promotor de justiça. O Ministério Privado é qual? É o fiscal da lei, mas sempre buscando a defesa do indivíduo, da pessoa. Então você tem um problema, o Ministério Público, você feriu determinado organismo legal, ele denuncia você, o juiz vai precisar. E a defesa, o que faz? E o advogado que faz no seu Ministério Privado? É aquele que vai cumprir a defesa dos direitos desse cidadão. Então, sabe o que o Ministério Público faz? Está aqui na minha mão um texto que eu trouxe, escrito assim, olha. Para o Ministério Público, a justificativa da criminalidade crescente atribuída aos adolescentes responsável por menos de 1% dos homicídios cometidos no Brasil. É descabida, visa indevidamente responsabilizar responsabilizar o jovem pelo fracasso do Estado nas ações preventivas e tal. O Estado não dá nada, não dá escola, não dá saúde, não dá transporte de boa qualidade, dá uma infração que te deixa maluco, porque você vai no mercado hoje, voltou àquela época que você tem que ir lá e se estocar, porque amanhã está mais caro. Então nós estamos à beira de um abismo, agarrando em qualquer galho de árvore. O Ministério Público diz que não pode. Sabe por quê? A minha tese de contrariedade à minoridade é porque não tem onde pôr o menor. Agora, sabe por que a maioria acha que é bom? Ou foi vítima, ou é aquele que acha que só o filho dos outros que não presta. Só o filho do pobre, só o trabalhador é que é delinquente. Só o cara que mora na favela que é bandido. Então, quem mora aqui acha que aqueles são bandidos. E que se nós botar eles na cadeia, nós ficamos livres deles. Mentira! E o Cerveró, era filho de quem? Era filho de algum coitadinho? Agora, você para pensar comigo e analisa o seguinte. Diante da crise constitucional que nós estamos vivendo, essa briga do Congresso com a presidência da República, quem que está sofrendo aí? Tinha um ditado antigo, que muitos conhecem, que diz assim, na briga entre a maré e a encosta, só morrem os alevinos, os micro-organismos. O siri. Bate ali, o siri, enfim, esses bichinhos. Os tubarão, os grandes, continuam lá. O que eu estou vendo aqui é aquilo que você está vendo na televisão. Quando você liga lá e diz assim, não estou dizendo partido PT, PC, PD, Popó, Papi, todos esses P que tem aí. O que eu estou dizendo é que os partidos vêm e dizem assim, não, as doações que nós recebemos foi legal. Legal. Por quê? Foi aprovada pelo, como é que chama lá? O Tribunal Eleitoral. Peraí, mas de onde veio essa doação? Robin Hood rouba do governo para dar para eles? Ei, peraí, e a origem desse ganho? Não é ilegal? Eu comprei esse objeto aqui, ó, aí novinho, mas é de contrabando. Você não pagou imposto. Eu comprei barato lá na feira do rolo.
mas é roubado. É exatamente isso. O dinheiro que foi para esses partidos todos, para a campanha política desses deputados todos, é de origem duvidosa, é de origem criminosa. Então, para nós fecharmos essa pincelada, para nós mostrar o que nós viemos mostrar e qual é a posição da ordem. A posição da ordem tem posição contrária à ilegalidade. O ato praticado é inconstitucional. Eu duvido, mesmo duvidando do meu país e dos seus governantes, eu duvido que o Supremo Tribunal ou que qualquer tribunal dos estados brasileiros ou qualquer membro do judiciário, qualquer juiz, vá botar em prática ou em vigor, mesmo sancionada pela presidenta, uma lei inconstitucional. Por quê? Não vai se expor a esse vexame. Então, o que nós estamos fazendo? Permitindo que um cidadão de má índole, de formação raivosa, perdeu o julgamento, porque o povo estava fiscalizando aquelas pessoas. Tirou as pessoas, fechou as portas e aprovou do jeito que ele queria, ferindo a Constituição Federal. Esta é a posição. Este é o ponto. Ninguém mais está contra se vai abaixar ou vai aumentar, se é menoridade, se é maioridade, nada disso. Não, mesmo porque ele, aparentemente, dizem também, existem aquela versão, que ele fez questão de aprovar isso porque o PT, o partido da presidenta, por dogma, é contra a elevação da maioridade, e aí a presidente, ele está forçando ela a vetar algo que é considerado uma medida popular, né? Diminuir a minoridade, segundo consta, por conta desses programas que só ressaltam os crimes dos menores e tal, um anseio da população, maioria da população. Então, aparentemente, ele também queira colocar a presidenta em mais uma saia justa. Ou seja, ela já se colocou em tantas, mais uma por conta dele pode ser a que precisa para o impeachment, que é um assunto que nós vamos falar já também numa outra edição, doutor. O senhor já está convidado. Mas, Gustavo, eu acho que você pisar na mão de quem está pendurado no barranco, prestes a cair do ribanceiro abaixo, é anticristão. Mas para o senhor que é cristão, ele é de uma vertente cristã, parece diferente. A presidente, ela já enfiou as mãos pelo travesseiro, já se embolou toda. Eu tenho certeza absoluta, como tenho certeza que vou morrer um dia, de que se hoje fosse a eleição, o resultado seria outro, pior, porque ia estourar a bomba nas costas do outro que fosse entrar e virar estes malandros Deus, porque eles tinham resolvido e o outro destruiu. A verdade é uma só. A presidente já foi para o saco, é uma figura decorativa, conseguiu agora, de forma absurda, se indispor com o seu patrono maior, que é o ex-presidente Lula. Um xinga o outro, outro xinga o outro, na tentativa de enganar a população para voltar a ressurgir do nada aí como se Fênix fosse. Ou ainda estão se xingando só para ocupar as manchetes e ninguém falar das empresas que estão lá no escândalo da Lava Jato. Só estão ocupando imagem, né? Só estão ocupando espaço na mídia. Eu não posso esquecer, ou melhor, eu nunca esqueço da minha origem. Por isso eu digo para você, lá em Pirocó do Leste, lá tinha um prefeito que foi deputado federal, deputado estadual, prefeito, deputado, a família inteira, até os filhos dele era deputado, o sobrinho era vereador, e aquele coisa todo. Esse cara, sabe o que ele fazia lá em Pirocó? Quando surgia um fato que dava uma abalada na estrutura, era notícia,
ele criava um outro fato para esconder esse. É exatamente o que o governo federal está fazendo. Eu acho que ele aprendeu lá, porque ele ia muito lá para a terra lá da atual presidência. Então, o que acontece aí? Fica criando impasses e entraves para não acontecer nada. Eu sou até... Olha, eu não gosto muito de pensar isso, mas eu sou um cara que tem uma premonição curiosa. Você sabe que essas histórias dessas novas delações, esses novos fatos, esses novos nomes, isso aí é aquilo que o advogado, especialmente o criminalista, usa para tumultuar o meio, confundir os fatos. Pedir o testemunho de alguém que mora lá em Manaus. Exato. Cada vez que aparece um fato novo, prorroga aquele. Acaba caindo no esquecimento. Vem a prescrição, vem a... Ih, Deus me livre, não é bom nem pensar. Bom, nosso tempo infelizmente está encerrando. Eu tenho que me lembrar dos nossos amigos, HB Imóveis e o Alto Posto Universitário, que sempre estão à disposição de vocês, público em geral, nossos queridos telespectadores, e mais ainda dos advogados que estão a todo momento buscando um imóvel ou uma melhor gasolina, algo do gênero. Um abraço para os meus grandes amigos e eu queria estender esse meu carinho para todos vocês, nossos telespectadores, que acompanham e sempre, depois do programa do senhor, do último programa, tivemos grande número de telefonemas, no último também de advogados prestando solidariedade aos jovens advogados que foram lá pleitear a equidade entre todos os operadores do direito junto aos fóruns. É uma satisfação imensa, eu fico muito feliz da seleta audiência, da minoria da população brasileira que assiste o nosso programa. Eu agradeço muito, mas antes de encerrar, gostaria de lembrar que o Dr. Alvamor vai voltar aqui daqui uns 15 dias, 20 dias, quando nós vamos falar do impeachment. Nós vamos fazer um apanhado, vamos lembrar do Collor, vamos pegar uma disposição em que a gente possa discutir se isso é um mecanismo da democracia ou é golpe de Estado e tudo isso, esses assuntos que várias pessoas ligaram também pedindo que cada jornal diz uma coisa, que é a favor, cada pessoa diz uma coisa, que pode, que não pode, o impeachment. Nós vamos fazer um apanhado jurídico para que a gente possa fazer um programa sobre esse tema. Bom, doutor Alvamor, gostaria de convidá-lo para se despedir do seu público, que eu tenho certeza de grande expressão no público em geral do nosso programa, doutor Alvamor, se não for a totalidade. Obrigado, Gustavo. Quando você diz do número minúsculo que ouve este programa, que vê esse programa, que discute sobre esse programa, eu queria só fazer um paralelo aqui. Você sabe o tamanho da semente do ipê? Ipê é essa árvore frondosa, grande, com essas flores de 1000 cores, uma rosa, outra roxa, outra branca, não sei, esse monte, aquelas árvores gigantescas. Olha, é talvez do tamanho da ponta da caneta. É insignificante. E dá essa árvore grandona. O que não pode é parar de plantar. Não interessa quantos ouvem. O que nos interessa é a qualidade de quem ouve e discute as nossas ideias. Não nos interessa, e a mim especialmente, se você concorda comigo ou não. O que eu quero é que você discuta para que exponha o seu pensamento. Esse é o fruto, esse é o seu trabalho, esse é o trabalho do advogado, da ordem dos advogados. Nós não somos contra o governo, nós somos contra as pedaladas que praticam prejudicando a população de forma geral. Contra isso, eu agradeço a oportunidade e espero estar aqui outra vez
quando convidado, com o maior prazer para nós podermos nos comunicar. Quem não se comunica se estrumbica, já dizia o Chacrinha. Obrigado. Bom, com isso, o que mais poderia eu dizer que complementasse o raciocínio do doutor, a não ser agradecer a ele a presença e a você, querido telespectador, que permite que nós entremos no seu serviço, na sua casa, para que possamos expor a opinião dos advogados aqui nesse programa, que aqui vem nesse programa. Convido todos os advogados que queiram expor a sua ideia, o programa é livre. A todos aqueles que queiram um assunto, é só ligar no número que apareceu aí. Muito obrigado a todos pela audiência, desejando a todos, como sempre, saúde e prosperidade, e me despeço. Até logo.